boa noite. O piloto indiano capturado pelo Paquistão foi libertado. A tensão entre as duas potências nucleares arrefeceu, mas permanece acesa. Vejamos os destaques desta edição do Euronews Noite. Paquistão liberta piloto indiano abatido nos combates aéreos com a Índia. O gesto apazigua a tensão, mas não resolve. Maduro manda fechar escritório da Petróleos da Venezuela em Lisboa. Representação da empresa na Europa passa para Moscovo. Debate aceso sobre o regresso das mulheres do Estado Islâmico à Europa. Partiram da Suécia ou do Reino Unido e agora pedem para regressar aos países de origem. Pelo menos um terço das árvores jovens da Dinamarca morreram no ano passado devido à seca. Estudo revela o que diz ser consequência das alterações do clima. Estão aí os Mötley Crüe. A mítica banda dos anos 80 está agora nos ecrãs num filme biográfico. O Paquistão libertou o piloto indiano detido em Caxemira depois do aparelho que pilotava ter sido abatido pela Força Aérea paquistanesa. Islamabad diz tratar-se de um gesto de paz. Nova Delhi aceita, mas não se pronuncia sobre o fim da crise. O piloto da Força Aérea Indiana foi libertado depois de ter sido derrubado e capturado durante um confronto aéreo entre a Índia e o Paquistão na região de Caxemira. Esta libertação foi apelidada como sendo um gesto de paz e de boa vontade da parte do Paquistão para atenuar a tensão entre os dois países. O espaço aéreo também deve ser reaberto. O governo do Paquistão divulgou um vídeo do piloto com a farda da Força Aérea Indiana, dizendo que ficou impressionado com as autoridades paquistanesas que o trataram de forma bastante profissional. A tensão relativa à região de Caxemira atingiu níveis históricos. Esta semana, aviões da Força Aérea Indiana cruzaram o espaço aéreo paquistanês e foram abatidos. O comandante indiano conseguiu sair do aparelho de paraquedas, mas caiu na zona de Caxemira administrada pelo Paquistão, onde diz ter sido salvo por 2 capitães do exército paquistanês e onde recebeu os primeiros socorros. Nicolás Maduro mandou fechar o escritório da Petróleos da Venezuela em Lisboa. A representação da empresa na Europa passa para Moscovo, uma reação ao congelamento dos bens venezuelanos em Portugal. A Venezuela vai transferir para Moscovo os escritórios da petrolífera estatal na Europa. Atualmente na Avenida da Liberdade, em Lisboa, os escritórios estão listados nas páginas amarelas em Portugal, mas não há sobre estes qualquer referência no site da Petróleos da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro ordenou que o escritório da Petróleos da Venezuela na Europa, que se encontra em Lisboa, fosse transferido para Moscovo. É uma forma de afiançar. Delcy Rodrigues falava no final do encontro com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Aproveitou o momento para publicamente fazer a defesa da Venezuela. Coordenamos as nossas ações na arena internacional, o que ganha especial importância agora que a Venezuela enfrenta um ataque frontal e uma intervenção sem vergonha nos assuntos internos. Foi o que disse o chefe da diplomacia russa, garantindo que vão opor-se a estas tentativas, defendendo os ideais, as normas e os princípios das Nações Unidas. À semelhança de outros países, Portugal congelou os bens da Venezuela. A vice-presidente de Maduro acusa a Europa de não respeitar os ativos venezuelanos. Parece ser um buraco sem fundo depois dos 800 milhões de euros financiados pelo Fundo de Resolução em 2018. O novo banco, o antigo Banco Espírito Santo português, vai precisar de um novo reforço. O novo banco vai pedir uma injeção de capital de mais de 1.000 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O banco refere em comunicado que, em resultado das perdas, das vendas e da redução dos ativos legacy, vai solicitar a compensação ao abrigo do atual mecanismo de capital contingente. Esta sexta-feira, a instituição liderada por António Ramalho apresentou as contas de 2018 e reportou prejuízos de 1,4 mil milhões de euros. O Banco de Portugal já confirmou que, de acordo com os resultados divulgados pelo novo banco, o montante a pagar em 2019 pelo Fundo de Resolução vai atingir os 1.149 milhões de euros.
A capital da Somália foi palco de um ataque das milícias Al-Shabaab que originou dezenas de mortos. Ao atentado seguiu-se um tiroteio entre os atacantes e as forças governamentais. Cerca de 3 dezenas de mortos e 80 feridos é o último balanço do ataque perpetrado pelo grupo extremista Al-Shabaab contra um grande hotel do centro de Mogadiscio. A ação começou com um atentado com uma viatura armadilhada numa das ruas mais movimentadas da capital da Somália e prolongou-se várias horas depois com um tiroteio entre forças de segurança e jihadistas entrincheirados no edifício adjacente ao hotel. Estava a conduzir por esta estrada quando vi muitas pessoas a fugir e a grande explosão ocorreu pouco depois. Não consigo explicar com palavras o quão ansioso e chocado fiquei. Quando estava a passar pela rua Maca Al-Mukarrama, vi um carro de luxo a virar a grande velocidade para o hotel e a explosão abalou toda a área à volta. Os jihadistas do Al-Shabaab foram progressivamente afastados de Mogadiscio e de outras grandes cidades da Somália desde 2011 pelas forças da União Africana, que protegem o governo apoiado pelo Ocidente, mas controlam ainda vastos territórios rurais e protagonizam regularmente ataques na capital. São mulheres que foram para a Síria para se juntarem aos homens do autoproclamado Estado Islâmico. Partiram da Suécia ou do Reino Unido e agora pedem para regressar aos países de origem, mas não são bem-vindas. Volta a surgir o debate sobre os militantes do Daesh na Suécia. Uma mulher de origem sueca que se juntou ao grupo terrorista há 6 anos pediu ajuda ao país. Pretende voltar à Suécia com os 2 filhos. Eu quero ir para casa, quero acordar um dia na Suécia e colocar estes últimos 6 anos para trás das costas. Enterrá-los e esquecê-los completamente. Aproximadamente 300 pessoas partiram da Suécia para a Síria para se juntarem às fileiras do Daesh. O governo sueco não tem qualquer intenção de os ajudar a voltar. Esta é uma forma razoável de proteger a Suécia do islamismo radical. Não vejo outro caminho e isto pode levar-nos a manter as pessoas sob custódia durante muito tempo enquanto encontramos uma solução. Mas a Suécia não é uma alternativa. A mulher sueca não é o único caso que causa agitação. A esposa de um militante holandês do Estado Islâmico também pediu ajuda ao Reino Unido para voltar. O país rejeitou o pedido e recusou-lhe a cidadania britânica. Os Estados Unidos oferecem $1 milhão por informações que levem à captura daquele que é conhecido como o príncipe herdeiro do terrorismo. Trata-se de um dos filhos de Bin Laden, que, segundo Washington, estará a reunir tropas. Chama-se Hamza Bin Laden, é um dos filhos do antigo líder da Al-Qaeda e a partir desta sexta-feira tem um alvo gigante nas costas. $1 milhão de recompensa pela sua captura. Fatura a pagar pelos Estados Unidos, que acreditam que Hamza é o novo líder da Al-Qaeda e está a reunir tropas. As últimas informações colocam-no na região da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Desde pelo menos agosto de 2015, Hamza divulgou mensagens de áudio e vídeo na internet a pedir aos seus seguidores que lançassem ataques contra os Estados Unidos e aliados ocidentais. Fez ameaças contra os Estados Unidos para vingar a morte do seu pai em maio de 2011. Há 2 anos, Hamza Bin Laden foi classificado como terrorista global. Com as novas informações de que está a reconstruir a Al-Qaeda, o nível de ameaça disparou. Hoje a Al-Qaeda não está inativa. Está a reconstruir-se e continua a ameaçar os Estados Unidos e os nossos aliados. Nos últimos anos, a atenção do mundo centrou-se compreensivelmente na ameaça do Daesh. A Al-Qaeda esteve relativamente calma durante este período, mas foi uma pausa estratégica, não uma rendição. Não se enganem, a Al-Qaeda mantém a capacidade e a vontade de nos atingir. Osama Bin Laden terá tido mais de 20 filhos das 4 mulheres com quem casou, mas Hamza será o seu herdeiro político. As informações da secreta norte-americana dão conta que é casado com a filha de Mohamed Atta, o terrorista que pilotou um avião contra a Torre Norte do World Trade Center em Nova Iorque a 11 de setembro de 2001.
Chipre entrou para o restrito clube de países produtores de energia. Com uma das maiores reservas de gás natural do Mediterrâneo, Nicósia quer ser a ponte entre o Oriente e os mercados europeus. O ministro cipriota da Energia explicou como à Euronews. A reserva de gás natural encontrada ao largo de Chipre está avaliada em 30 ou 40 mil milhões de dólares. É a terceira maior bolsa de gás natural encontrada nos últimos 2 anos no mundo. Entrevistado pela Euronews, o ministro cipriota da Energia garante que a descoberta passa a fazer parte das reservas energéticas europeias. Georgios Lakotripis deu ainda a garantia de que Chipre vai continuar a construir um corredor de gás natural entre o Mediterrâneo Oriental e os grandes mercados europeus. O ministro sublinha o fórum já lançado em conjunto com a Grécia, Itália, Jordânia, Israel, Egito e a Autoridade Palestiniana, países que estão a alinhar as estratégias de exploração num movimento que pode ser encarado como uma resposta às tensões provocadas pela Turquia. O vice-presidente da ExxonMobil confirmou que a companhia americana está interessada nesta reserva e noutras da região económica exclusiva, o que prova que Chipre entrou para o mapa mundial da energia. Από την Αθήνα για το Euronews, Faye Dulgheri. Com o dia 29 de março a aproximar-se, a data prevista para o Brexit, há muitos britânicos a requererem a nacionalidade de vários países da União Europeia. O músico Simon Wallfish é um desses casos. Viajo muito pela União Europeia, cerca de 50% do meu trabalho é no bloco. Não vejo qualquer forma de Brexit que torne isso mais fácil do que já temos. No momento, podemos viajar para Berlim ou Paris tão facilmente como viajamos para Manchester ou Newcastle. O londrino Simon Wallfish é neto de uma judia alemã sobrevivente a Auschwitz. O Brexit obrigou-o a adotar a cidadania germânica. Não tem nada que saber, não significa que sou de repente um alemão. Também tenho cidadania australiana por parte da minha mãe e não saio por aí a dizer "Good day, mate". Bem, às vezes digo, por vezes quando vou ao estrangeiro digo que sou australiano apenas para evitar falar sobre o Brexit. Desde o referendo, a Embaixada Alemã recebeu mais de 3 mil pedidos de membros de famílias judias alemãs que vivem no Reino Unido. Antes disso, eram apenas 20 por ano. Para muitos que votaram para sair da União Europeia, partir significa proteger a terra verde e agradável de Inglaterra e abraçar o mundo inteiro, ao invés de apenas a parte europeia. Anita Lasker-Wallfish vive no Reino Unido há mais de 70 anos, mas nasceu na Alemanha. Aos 16 foi enviada para o campo de Auschwitz e só sobreviveu porque sabia tocar violoncelo. Cheguei na altura em que o comandante do campo queria criar uma orquestra. Como havia orquestras em todos os campos, era uma questão de eles têm uma banda, eu também quero uma banda. Depois da guerra, Lasker-Wallfish emigrou para a Grã-Bretanha. Jurei nunca mais pôr os pés na Alemanha. Como se sente então com o facto de o neto se tornar cidadão alemão? Ele é um músico que viaja, é um europeu, não tem nada a ver com alemão. Não permito que os alemães pensem que queremos ser alemães novamente. Esqueçam. Europeu. Ele é um verdadeiro europeu. Com dupla nacionalidade, Simon diz que tem sorte, pois, aconteça o que acontecer, poderá continuar a cantar e a atuar na Europa e no Reino Unido, tal como faz hoje. A Tesla anunciou que vai fechar as lojas físicas e passa a vender carros apenas pela internet. Os clientes que não estiverem satisfeitos com os automóveis vão ter até uma semana para os devolver. O construtor norte-americano de veículos elétricos, Tesla, anunciou que vai encerrar os concessionários e passar a vender os veículos apenas através da internet. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo diretor executivo da marca, Elon Musk. O anúncio coincidiu com o lançamento de uma versão do modelo Model 3 destinado ao mercado de massas. O novo modelo irá custar o equivalente a cerca de 30 mil euros.
Já em janeiro, a marca havia anunciado o encerramento de 3.000 postos de trabalho. Após o anúncio, as ações da Tesla na bolsa caíram 3,4%. E chegamos ao final da primeira parte. Voltamos dentro de instantes. Bem-vindos de regresso à segunda parte deste Euronews Noite. Fumo branco na Air France KPLM após a crise diplomática desencadeada pelo inesperado reforço da Holanda no capital da empresa. O ministro holandês das Finanças deslocou-se esta sexta-feira a Paris para esclarecer a posição de Amsterdão e acalmar os mercados. Os governos francês e holandês vão emitir recomendações estratégicas conjuntas para a companhia aérea Air France KPLM até ao final de junho. O reforço da posição acionista holandesa criou um conflito diplomático entre os dois países. O ministro holandês das Finanças deslocou-se a Paris esta sexta-feira para falar com o seu homólogo. Sei que o reforço da nossa posição não foi visto com bons olhos, mas as nossas intenções são boas. A Holanda tem agora 14% do capital da empresa, valor que praticamente iguala os 14,3% detidos pela França. O anúncio pareceu acalmar os mercados, com o valor das ações a recuperar da desvalorização de 15% provocada pelo reforço surpresa da Holanda na estrutura acionista da transportadora aérea. Pelo menos um terço das árvores jovens da Dinamarca morreram no ano passado devido à seca. Este é um balanço de um estudo publicado pela Universidade de Copenhaga que dá conta das consequências de um fenómeno que muitos atribuem às alterações climáticas. As autoridades russas apresentaram queixa contra os proprietários das 4 empresas que mantinham animais em condições precárias para alegadamente os venderem a parques de diversões. Segundo o governo de Moscovo, 11 orcas e 87 baleias viviam em condições cruéis na baía de Srednyaya, no leste da Rússia, um local que ficou conhecido como prisão de baleias. Tendo em conta a psicologia animal, a situação é perfeitamente antinatura, é claro, e pode levar à degradação psicológica, como acontece com os animais mantidos em jaulas. O presidente russo já pediu aos ministros do Meio Ambiente e da Agricultura para determinarem rapidamente o destino dos mamíferos. É preciso fazer este trabalho, as baleias devem ser libertadas. Precisamos de ter muito cuidado para não perdermos um único animal. É muito importante. A legislação russa permite a captura de baleias, mas apenas nas comunidades tradicionais do norte do país que as utilizam na alimentação. O Movimento Europeu de Estudantes de Luta contra as Alterações Climáticas está vivo. Hamburgo viveu um novo dia de contestação. Foram milhares de manifestantes que saíram às ruas. Milhares de estudantes saíram da escola e encheram as ruas de Hamburgo esta sexta-feira numa marcha contra as alterações climáticas. O protesto faz parte do movimento europeu Greve à Escola pelo Clima, fundado por Greta Thunberg, a adolescente sueca que promove protestos semanais de estudantes contra o aquecimento global. Estamos revoltados porque as gerações mais velhas continuam a roubar o nosso futuro, continuam a fazê-lo e não podemos permitir que continuem. Em Hamburgo, os manifestantes exigiram também o fim da energia a carvão. No país, os movimentos de defesa do ambiente aumentam, principalmente entre os mais novos. É um grande sinal. O movimento alemão cresceu incrivelmente nos últimos meses, porque, na verdade, não existe uma estratégia sólida de mudança climática na Alemanha. A Greta aqui apoia muito o movimento e pressiona o governo a agir. Uma greve de estudantes mundial pela defesa do clima está marcada para o próximo dia 15 de março. O protesto conta para já com o apoio de movimentos juvenis de vários países europeus, entre eles Portugal, da Austrália, Japão, Uganda e Estados Unidos. Pelo menos um terço das árvores jovens da Dinamarca morreram no ano passado devido à seca. Este é um balanço de um estudo publicado pela Universidade de Copenhaga que dá conta das consequências de um fenómeno que muitos atribuem às alterações climáticas.
Um novo estudo da Universidade de Copenhaga revela que 1/3 das árvores plantadas recentemente morreu antes do verão do ano passado. Segundo o documento, na origem do problema estaria a primavera e o verão invulgarmente secos que afetaram a Dinamarca em 2018. Para os silvicultores, as consequências económicas são consideráveis. Durante o verão de 2018, entre 30% a 40% das árvores secaram completamente. A seca afetou também as árvores mais antigas. Dos cerca de 15 milhões de árvores que plantamos todos os anos, 2,5 milhões de árvores de Natal pequenas morreram simplesmente. Quanto às árvores da floresta, são centenas de milhares de pequenas plantas que se perderam. Perante a possibilidade de verões mais quentes, os silvicultores dinamarqueses estão agora a considerar se devem investir em espécies mais robustas no futuro. A última vez que a Dinamarca enfrentou uma seca foi nos anos 70. O filme biográfico dos Motley Crue tem estreia marcada para o próximo dia 22 de março. A longa-metragem vai estrear na Netflix. Ozzy Osbourne foi um dos convidados a participar no filme. O rock dos anos 80 está de volta. E quem melhor para representar os excessos daquela época do que os norte-americanos Motley Crue? Sexo, drogas e muito rock and roll. É o que oferece o filme a estrear este mês na plataforma Netflix. É uma imagem daquela época e das nossas origens. É a história deste jovem e daquilo que ele cresceu a ouvir. Punk rock, glam rock britânico, heavy metal americano. Juntou-se isso tudo no final dos anos 70 e os Motley Crue são formados no início dos anos 80. I'm talking like a stadium show in the clubs. The fans, they're dying for some anarchy. So let's give it to them. O filme baseia-se na autobiografia do grupo intitulada The Dirt. A história envolve 4 adolescentes californianos no início dos anos 80 e o percurso no mundo da música e dos excessos do rock and roll. E chegamos ao final desta edição do Euronews Noite. Obrigado por nos acompanhar.